Olá, turma! Vamos tomar os estudos sobre fração. Este é o vídeo 2. O número que fica na parte de cima da fração é chamado de numerador. E o número que fica na parte de baixo é chamado de denominador. Isto é uma representação de números fracionários. O numerador, número acima do traço da fração, determina o número de partes utilizada e deve ser como número cardinal, 1, 2, 3 e assim por diante. O denominador, número abaixo do traço da fração, denomina as partes que devem ser divididas um inteiro e deve ser lido como se fosse um número ordinal a partir do 4. Se eu pego o inteiro e divido ao meio, eu tenho um meio, eu tenho uma metade. Se eu pego o inteiro e divido em 3 partes, eu tenho um terço. Aí, a partir do número 4 no denominador, eu vou dizer 1/4 em números ordinais. E da mesma forma, 1/5, 1/6, 3/7, 5/8, 2/10, até o número 10. Por quê? A partir do número 11, a gente vai dizer o número natural, 11 avos. Nós vamos acrescentar a palavrinha avos. Relacione cada número com sua leitura. Esta atividade é do EMAI da página 52. Então, nós vamos relacionar a representação fracionária como a gente lê cada uma delas. 2/4. 2/4. Nós vamos relacionar a fração, a representação fracionária, como se lê. 1/5. 1/5. 3/4. 3/4. Era só isso que era para fazer. Fácil. Então, é só ler. 2/10, 1/9, 3/11 avos. 3/11 avos. Lá em cima. Muito fácil, né? Essas atividades são do EMAI também, a página 43 e 44. Agora vocês irão entender melhor o significado de cada escrita fracionária e o papel do numerador e do denominador. Vamos fazer a leitura e representar. Cada figura representa um inteiro e iremos representar em cada uma delas a fração correspondente. Prestem atenção. Em quantas partes este inteiro foi dividido? Eu vou olhar para o meu denominador, que denomina em quantas partes eu tenho que dividir. Então, ele foi dividido em 4 partes. E quantas devem ser pintadas? Eu vou olhar para o meu numerador. Então, eu vou pintar quantas partes? 3. Então, eu vou pintar 3 partes. 3 partes pintadas. Ok? 1/3. Em quantas partes esta figura inteira foi dividida? Meu denominador é 3, foi dividida em 3 partes. Quantas eu vou pintar? Uma. Fácil também. A próxima figura. Em quantas partes ela foi dividida? Eu vou olhar o meu denominador. Ela foi dividida em 5 partes. Quantas eu irei pintar? 2. Então, eu vou pintar 2 partes. Esta figura inteira foi dividida em quantas partes? Em 6 partes. Quantas eu vou pintar? Eu vou olhar o meu numerador. Eu vou pintar 4 dela.
Este círculo inteiro foi dividido em quantas partes? 8. Eu vou pintar quantas? 3. Três partes. Essa barra de chocolate foi dividida em quantas partes? 8. Quantas eu vou pintar? 5. Fácil, né? Agora nós vamos fazer esta página aqui, a página 54. Marcelo observou as figuras e verificou que em algumas delas estavam pintadas a quarta parte. Letra A. A figura foi dividida, a figura inteira foi dividida em 4 partes e foi pintada só uma. Então, aqui está correto, né? Está correto aqui. A letra B. Se eu passo uma linha imaginária aqui, completando essa parte que está pintada, ela foi dividida em 6 partes e foi pintada só uma parte, então é 1/6. Então, eu tenho que levar em conta a parte que está sendo pintada. A letra C. Se eu continuo essa diagonal aqui, olha só, eu já vou perceber que a minha figura está dividida em 8 partes iguais. Então, a parte pintada é 1/8. Então, aqui não tem 1/4. A letra D, a mesma coisa. A figura foi dividida em 4 partes e foi pintada só uma. A letra E, a figura foi dividida em 4 partes e foi pintada só 1/4. Então, essa também está correta e essa também está correta. Letra F, vou fazer a mesma coisa com a letra que eu fiz na letra C, ó. Vamos traçar uma diagonal aqui. Vou traçar outra diagonal aqui. Agora, se eu observo essa parte que foi pintada, ela tem o mesmo tamanho das outras partes. E não importa em quantas partes as outras estão sendo divididas, o que importa é que ela tem o mesmo tamanho das outras. Então, aqui também ela está representando 1/4. Em quais delas? Então, a letra A, a letra D, a letra E e a letra F está representada. Na 2, Marcela disse para sua mãe que pintou a terça parte de cada figura. Você acha que ela acertou? Observem a letra A. Ela foi dividida em 4 colunas, mas se eu olho as linhas e não importa em quantas partes essas linhas foi dividido, eu tenho 3 linhas. Então, eu posso dizer que a letra A, ela foi dividida em 1/3. A letra B, se vocês observarem bem, a mesma quantidade que foi pintada é a mesma quantidade de quadradinhos que não foram pintados. Então, aqui ela pintou a metade dessa figura, apesar da figura estar dividida em 3, 6, 9, 12. Então, ela pintou 6/12. A letra C também é a mesma coisa. Se eu contar quantos quadradinhos brancos ela deixou e quantos roxos, ela também pintou esta figura ao meio. Então, a única figura que representa aqui é a letra A. Agora, vocês vão fazer um registro no caderno sobre o que vocês entenderam por representação de fração,
Tem mais representações de frações ainda, que nós vamos ver no próximo vídeo. Coloca a data e título. Eu vou vistar essas atividades que vocês estão fazendo em casa. E até o próximo vídeo.